A paz do Senhor, meus amados. Eu queria compartilhar com vocês um sonho que o Senhor me deu, né? Uma revelação que o Senhor me deu. Na verdade, faz mais de uma semana. Eu ia falar essa semana, mas tem mais de uma semana que o Senhor me deu essa revelação, né? E ela se confirma no livro de Apocalipse, capítulo 8. Eu quero compartilhar com vocês aqui para que a gente fique bem atento. Entre em oração e tome as medidas, né, necessárias que você puder tomar aí. E eu vou ler aqui o livro de Amós, no capítulo 3, versículo 7, que diz assim: Amós 3, 7 diz: Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. E em Jó também vai dizer que Deus fala sempre ao homem, seja de um modo, seja de outro, ou por sonhos ou visões, né? Só que muitas vezes o homem não entende. Eu não vou lembrar qual capítulo agora é, se é 13, se é 18. Não vou me lembrar. Mas isso está escrito no livro de Jó. Então, no livro de Jó, o Senhor vai falar isso, né? Jó vai dizer isso, que Deus fala com o homem. Achei. É Jó, capítulo 33, versículo 14, que diz assim: Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba, em sonho ou em visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens. Então, a gente vê aqui que Deus fala sempre, de um modo ou de outro, embora a gente não perceba, né? E, meus amados, Deus tem muito esse costume, né? Deus fala sempre comigo através de visões e revelações, assim, me mostrando acerca do que vai acontecer ou daquilo que Ele não quer que aconteça e quer para eu entrar em oração, para que ocorra um livramento ali. Então, Deus me deu, meus amados, uma revelação com o mundo todo, né? Foi questão mundial mesmo. E era assim, vou ser breve, não vou demorar muito, só vou ler Apocalipse 8:10 para finalizar. Eu vi assim, né, o mundo todo em colapso. O mundo inteiro, ele estava em colapso. E eu via muita água, as águas, né? Eu via as águas do planeta Terra todo, de todos os países. De todos os países eu via as águas ali. E as águas, elas estavam contaminadas. Eu não consegui identificar com o que estava contaminada ali, aquelas águas. Mas as águas estavam contaminadas. Não tinha mais água potável. As águas estavam muito contaminadas. Não era 100% da água do planeta, mas era mais da metade. Mais da metade da água do planeta ali estava toda contaminada. E tinham muitos corpos. Muitos corpos mesmo, né? Toda pessoa que entrava em contato com aquela água, né? Ela ficava com aquela água contaminada, ela não sobrevivia. Ela não sobrevivia. E eu via também uma reunião, aí eu olhava assim em volta. Era como se Deus me mostrasse uma volta no globo, no mundo assim, né? No globo terrestre. Eu estava em um lugar, não parecia ser o Brasil, parecia ser outra nação. Me parecia ser a França, na verdade, né? Esse país que Deus me mostrou me parecia ser a França. E quando eu olhei, tinham muitos corpos. E quando eu olhei também, tinha uma sala onde tinham muitos representantes, eu não consegui contar, mas tinha uma mesa enorme e tinham muitos representantes de cada país, de cada nação. Por exemplo, um representante da França, um representante, né, do Brasil, um representante dos Estados Unidos, um representante da Rússia, cada representante de país. E eles estavam todos de terno, gravata. Era como se fosse uma reunião da ONU, né? Era uma reunião ali global para tratar a respeito desse quesito, né, das águas contaminadas. E eu via, meus amados, por ordem desse pessoal ali, por ordem desses representantes que me pareceram ser os presidentes de cada nação, as presidentes e os presidentes, por ordem deles, eu via uma equipe com aquela roupa de proteção, tipo aquele uniforme de entrar em Chernobyl, para entrar em contato com radiação. Eu via as pessoas com aquele uniforme, né? Aquela roupa toda amarela, luva e aquele capacete de plástico para que a radiação não entre em contato com a pele. E essa equipe, né, que não era no Brasil, era em outro país,
Essa equipe, ela pegava aqueles corpos que não tinham sobrevivido em contato com a água e elas separavam todos os corpos para incineração. Não sei se pode falar essa palavra aqui, mas já falei. Para incinerar os corpos, para que não ocorresse risco de contaminação global, né? E eu vi aquela reunião enorme ali e naquela reunião eles falavam, e eu conseguia entender, e eles falavam assim, era como se eles falassem assim, a gente não pode deixar isso sair daqui, a mídia não pode divulgar isso, ninguém pode ficar sabendo disso, que está acontecendo. Eles tentavam manter debaixo dos panos, né, que a água estava contaminada e que milhares de pessoas estavam perdendo a vida quando entravam em contato com aquela água contaminada, né? E que eles estavam separando aqueles corpos contaminados para incineração, para que não ocorresse risco de contaminação. Foi horrível, eram muitos corpos, meus amados. Eu me lembrei da época da Covid, porque eram muitos corpos mesmo, eram muitas pessoas ali que tinham sido contaminadas com aquela água. E não precisava beber água, né? Na visão que Deus me mostrava ali, não precisava nem beber água, era só a água entrar em contato com a pele e as pessoas adoeciam e não resistiam, né? A água em si, ela já estava contaminada com algum tipo de radiação, porque aquele uniforme que eles usavam era um uniforme de radiação, né? Era um uniforme de anti-radiação, de não ser contaminado com a radiação que tinha naquela água ali. E os presidentes ali, eles conversavam e diziam que a mídia não podia expor isso, que os outros países não podiam ficar sabendo disso, que o mundo não podia ficar sabendo dessa notícia, que eles tinham que conter ao máximo. E eu olhava para o céu assim e eu via helicópteros procurando pessoas vivas que não tinham sido contaminadas. E quando eu olhava assim, meus amados, eu olhava para o chão, eu estava em um lugar alto assim, né? Como se fosse... Era tipo um container, aquele container de metal que tem, eu estava tipo em cima de um container de metal e quando eu olhava para o chão, tava aquela água toda contaminada embaixo de mim e todo mundo que tocava na água imediatamente já era contaminado. E quando eu estava em cima daquele container e eu olhava para o céu, eu via aquele helicóptero com a luz ligada procurando pessoas que não tinham sido contaminadas, né? E aquele helicóptero estava fazendo busca de sobreviventes que não tinham sido contaminados, né? Então, algo ali tinha envenenado aquela água, porque eu não consegui ver o que tinha, eu só vi que a água estava contaminada, que muitas pessoas estavam sendo contaminadas e não estavam sobrevivendo à contaminação, porque era um nível de radiação muito alto. As pessoas perdiam a vida em pouquíssimos dias, porque era um nível de radiação realmente muito alto, de envenenamento ali muito alto, né? E os governos dos países, né, eles tramavam ali uma maneira de abafar aquele caso, de não deixar ninguém ficar sabendo daquilo, né? E foi isso. Aí quando eu via eles separando os corpos para incineração, eu tentava entender ali o que estava acontecendo, porque foi algo muito rápido. E aquele helicóptero procurando sobreviventes. Aí, meus amados, eu acordei, falei com o Senhor. Já é um aviso. E o que é isso? É um aviso de que está perto de se cumprir, muito perto, tá? Quando Deus avisa uma coisa assim, é porque está muito perto de se cumprir. Não sei quando, porque Deus não me falou o dia nem a hora, só quem sabe o dia e a hora é Ele. Então, está perto de se cumprir essa palavra que está escrita aqui em Apocalipse, capítulo 8, versículo 10, que diz assim: O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela queimando como tocha, sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas. O nome dela era Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram envenenadas. Então foi basicamente isso daqui que Deus me mostrou naquela visão, tá? E me parecia, meus amados, que já estava muito perto de acontecer. Porque quando Deus avisa aqui, como está escrito em Amós capítulo 3, versículo 7, Deus não faz nada, Deus não permite que nada aconteça sem antes revelar aos seus servos. Então, quando Deus avisa, é para a gente se preparar. É para a gente se preparar em oração, é para a gente preparar, né, o nosso corpo físico, se possível, aumentando a tua imunidade, né, se possível, tomando suplemento vitamínico, se alimentando melhor, né, fazendo o exercício físico para
de alguma forma melhorar o teu sistema imunológico. E a terceira opção que eu já comecei a fazer, estocar água potável. Meus amados, depois que eu tive esse sonho, depois que o Senhor me mostrou isso, né, e se confirmou, testificou aqui no capítulo 8 de Apocalipse, versículo 10, tá? E é realmente algo horrível porque eu me lembrei muito da época da Covid. Eu me lembrei da época da Covid e foi algo horrível, meus amados, mas nós só podemos orar, pedir ao Senhor, né, para que Ele venha nos livrar. E eu comecei a estocar água potável. Eu recomendo a vocês que podem também, façam isso. Façam isso, estoquem água potável. Água para tomar banho, água para beber, água para fazer comida, tá? Água para lavar roupa, porque como eu falei, nessa visão, só de ter contato com a pele, essa água envenenada, contaminada, parecia que ela estava com um nível de radioatividade muito alto. As pessoas, com poucos dias, elas adoeciam e perdiam a vida, tá? Então Deus, Ele alerta, Ele avisa para que a gente se prepare, para que a gente tome alguma providência, para que a gente ore, jejue pela nossa família, pela nossa casa, pedindo sempre a proteção e o livramento do Senhor, tá? Porque o Senhor livra, o Senhor guarda, sim, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, tá? Deus faz o sobrenatural, a gente faz o natural. Se você tem como estocar água potável, estoque, porque Deus vai fazer o sobrenatural. O natural a gente faz aqui na terra. Deus faz a parte dele e a gente faz a nossa parte aqui. E se Ele avisa, é para a gente se atentar. Porque assim como Deus mostrou, meus amados, nessa visão, vai demorar para isso explodir, essa notícia explodir no mundo. Por quê? Porque os governos dos países vão abafar esse caso, não vão deixar ninguém ficar sabendo. Para quê? Para não criar pânico global, né, no nível pior do que o nível da Covid, né? Porque a Covid já criou um pânico global tão grande na época, em 2019. Imaginem mais um surto desse, da água, né? Ainda mais a água. A Covid, ela era transmitida pelo ar. Imaginem água. É muito pior do que um vírus transmitido pelo ar, né? Porque a água é uma necessidade, a gente precisa muito da água, né? O ar ali a gente ainda conseguia usar máscara, usar álcool em gel, evitar distanciamento. Agora, água, como é que a gente faz? Porque a gente precisa de água para tudo. A gente precisa de água para beber, para tomar banho, para fazer comida, para lavar roupa, né? Para dar banho no cachorro, para dar banho no filho, para fazer a mamadeira do neném. Então, meus amados, o Senhor, Ele avisa para a gente se preparar. Se você tiver como armazenar água potável, armazene, tá? Isso aqui é muito sério. Isso é muito sério, tá? Isso é muito sério, porque Deus sempre avisa. Deus sempre avisa. Então é melhor a gente se preparar em oração, em jejum, né? Melhorando a nossa imunidade, né? E armazenando água potável, porque a gente vai precisar. Essa notícia ela vai ser abafada, sim, como Deus mostrou nesse sonho. Os governos dos países vão fazer de tudo para não deixar essa notícia estourar pelo mundo, não deixar a imprensa divulgar mundialmente essa notícia para não causar um pânico global, né? Ainda mais que a água. Mas, meus amados, vamos orar, vamos pedir para o Senhor proteção, vamos ser prudentes também, né? Vamos ser prudentes, armazenar água potável, né? Aumentar a nossa imunidade. E só queria compartilhar com vocês essa revelação que o Senhor me deu. Agora é o momento da gente orar, porque nós já sabemos que o Senhor Jesus está próximo e a palavra dele tem se cumprido dia após dia, né? Dia após dia, a palavra de Deus já tem se cumprido, está se cumprindo, e essa palavra de Apocalipse 8:10 foi o que Deus me mostrou, tá? Então que a paz e a graça estejam com todos. Vamos despertar, gente. Jesus está voltando. Jesus está muito perto. Todos os sinais já estão aí. A gente não tem mais tempo para ficar se distraindo com as coisas desse mundo, sabe? O nosso primeiro foco deve ser o reino de Deus e a nossa salvação. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O nosso foco número 1 deve ser o reino de Deus e a nossa salvação. Aí depois vem trabalho, casa, casamento, marido, filho, emprego, empresa, seja lá o que você quiser fazer nessa terra. Mas em primeiro lugar o seu foco deve ser Cristo e a sua salvação. Por quê? Porque se o seu foco estiver em primeiro lugar na tua empresa,
Cristo volta e tu fica com a tua empresa e ele leva quem estava com ele em primeiro lugar, tá? Então, não é pecado você fazer o que você quer fazer nessa terra, né? Você almejar, construir, evoluir, prosperar. Não. Desde que Cristo esteja e a sua salvação esteja em primeiro lugar. Por quê? Vamos supor que você está aqui na Terra construindo a sua empresa, está sendo bem sucedida, mas você tem Cristo em primeiro lugar. Amém? Cristo vai voltar, você vai subir, a empresa vai ficar. Por quê? Porque as coisas que são desse mundo são desse mundo. A gente não vai levar nada com a gente, tá? Então vamos despertar e ajustar o nosso foco. Qual é o nosso foco? É Cristo e a nossa salvação. A nossa salvação é individual. Você vai buscar por você e você vai ser salvo e você vai ser salva, tá? Você não vai pagar o preço por uma pessoa para que ela seja salva. Não. É claro que você pode orar, interceder, jejuar e fazer propósito de oração para que uma pessoa seja liberta, para que ela seja transformada, para que ela seja alcançada, mas a salvação dela é ela que vai ter que buscar, tá? Então, ajusta o seu foco para Cristo e depois de Cristo vem as coisas desse mundo, tá? Porque Cristo já está voltando e o que é da terra vai ficar na terra, né? Como Jesus disse para aquele rapaz, quando ele chamou aquele rapaz